2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Paz com Deus. Antídoto contra as inimizades. Meus queridos irmãos, professores, superintendente, a paz do Senhor Jesus. Estaremos agora tratando sobre a lição 5, Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. No textuário desta lição, nós falamos, citando João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E na verdade prática, nós falamos, a paz, como fruto do Espírito, não promove inimizades, dissensões. Eu quero dizer a todos que no livro que nós lançamos, especificamente As Obras da Carne, Fruto do Espírito, nós falamos sobre a importância da paz, tanto do ponto de vista bíblico, e fizemos uma conotação sobre a paz que é promovida pelo homem. No campo da filosofia, que é muito bom, professor, você falar isso aos seus alunos, muitos tentaram promover uma paz se excluindo da sociedade, se excluindo do convívio social, e dessa forma eles faziam isso porque entendiam que a verdadeira paz, ela vinha com a abstinência de alimentos, a abstinência do sexo ou de alguns prazeres. O que, na verdade, nós sabemos que a paz, ela não vem por esse viés, por esse caminho. Por isso que nós usamos aí o texto bíblico como base, Efésios capítulo 2. Mas é importante dizer que a paz do cristão, posteriormente vamos falar sobre isso, vem diretamente do Espírito Santo. E nesta lição, nós vamos novamente criar essa oposição entre paz e inimizade. Começaremos pela paz. É bom entender que a paz que o cristão fala, que o cristão tem, ela é oriunda do Espírito Santo de Deus. A paz dos homens, ela, na verdade, é efêmera, é passageira. E eu quero dizer a todos que o homem ele vive nessa oposição. Ora, ele quer promover paz, ora, ele promove guerra. E como isso é possível? Um homem que diz que quer promover a paz, mas ao mesmo tempo promove a guerra. Citando as palavras de Heráclito, dentro desse contexto do século VI, ele vai dizer no seu Devir, tentando explicar essa oposição, ele dizia que é a questão do oposto que vai trazer a harmonia. Ele diz que essa contrariedade entre bem e mal, entre vida e morte, entre fogo e água, é isso que vai trazer a paz, ou seja, a contrariedade, a desarmonia. Em certo momento ela é importante, diz Heráclito, porque ela vai trazer o equilíbrio das coisas. Esse ensinamento de Heráclito, na verdade, não tem base bíblica. Ele fala até mesmo de um logos presente dentro do homem. Por que eu estou dizendo isso? É porque, às vezes, lá fora, as pessoas dizem que a contrariedade, essa oposição, é necessário existir. Já ouvi pessoas dizerem, inclusive alguns ministros, dizerem assim:
Dentro do meio do povo de Deus tem que existir essas coisas, porque nós somos humanos. Lembre-se, nós somos seres humanos, mas aquele que é crente tem o Espírito Santo, que seu alvo é levar a ser e a viver como Jesus Cristo viveu. Eu não posso dizer que tenho o Espírito Santo e ser de briga, de contenda, de rixa, de inimizade. Não. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo, a paz, o meu alvo é promover a paz. Então não é promover oposição para que surja harmonia. Sob hipótese alguma devemos pensar assim. Então, o propósito dessa lição é mostrar que essa bipolaridade também apresentada nesse homem que é um ser complexo, pois como dizia Agostinho, o homem é um ser misterioso. Na verdade, queremos dizer que a psicanálise, a psicologia, ela tenta, na sua análise, mostrar que essa bipolaridade, esse complexo, essa diferença presente no homem, na verdade faz parte do seu ser e que essa complexidade que vai levar à maturidade. Tais ensinos partem daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Todavia, nós cristãos que conhecemos a palavra do Senhor, devemos entender que dentro desse homem existe essa guerra. O homem interior, que é o homem que tem o espírito, e o homem também carnal, que ele recebe essa natureza, essa influência pecaminosa e gera essa complexidade interior que faz com que às vezes ele perca a sua própria identidade. Querido professor, querido superintendente da escola dominical, fale sobre isso. É impossível você ser cheio da paz de Deus, ser cheio da alegria e ao mesmo tempo provocar inimizade, contenda, briga, desavença. Quando você lê a palavra do Senhor, em Isaías 64, versículo 6, Jeremias capítulo 17, lá pelo versículo 9, você vai ver que esses dois homens, um vai explicar, o profeta Isaías, que em nós não existe nada de bom, como pensava Heráclito, que o homem tinha dentro de si esse logos e que logo que ele descobrisse ele teria a paz verdadeira. Isso contraria a Bíblia. Isaías 64, no versículo 6, diz que em nós não existe nada de bom. A nossa justiça, segundo Isaías, é como trapo de imundícia. E o profeta Jeremias diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, professor, destaque isso. Mostre aos seus alunos que sem a presença do Espírito Santo, esse complexo presente no homem, não vai criar harmonia, não vai trazer paz perfeita. Porque o homem, sem Deus, ele caminha para um fim, para uma eternidade sem Cristo. Mas com a presença do Espírito Santo, seu alvo é ser conduzido a ser como Jesus Cristo é. E no primeiro ponto dessa nossa lição, nós falamos sobre a paz que excede todo entendimento. Preste bem atenção, que nós vamos destacar no nosso livro, escrito pela CPAD, dois conceitos sobre a paz. No hebraico, a palavra paz, que é shalom. Shalom é uma palavra trivial no convívio dos judeus. É uma saudação do dia a dia. Então, shalom é um cumprimento também, que as pessoas fazem umas para com as outras. E no grego, a palavra paz, eirener, também era vista como uma saudação. Agora, há que se dizer aqui, nessa oportunidade, que quando Paulo usa a palavra paz, eirener, ele não trata ela apenas do ponto de vista trivial, corriqueiro. Ele usa a palavra eirener, ou paz, para apontar para o seu aspecto divino, para o seu aspecto escatológico também. Quando Paulo faz a saudação, quando Paulo faz suas saudações nas suas cartas, nas suas missivas, na verdade, quando ele usa a palavra eirener, ele está falando da paz que veio ao seu coração, ao coração dos crentes, por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, destaque, professor, destaque, meu querido superintendente, que a paz que o crente tem é resultado da ação gloriosa de Cristo Jesus em nossas vidas. E o fruto do Espírito traz essa paz. O interessante é que, seguindo, eu mostro que os próprios médicos falam que a ausência da paz, a ausência de tranquilidade,
faz com que inúmeras doenças surjam no nosso dia a dia, no nosso corpo humano. Por isso que o cristão precisa viver a paz. Quantos não estão sofrendo de opressão, de depressão por falta da paz? Então, a paz do crente, o eirene, o shalom, vai muito mais além do que uma saudação costumeira. No ponto 1, nós destacando sobre isso, a paz que excede todo o entendimento, eu falo sobre a paz com Deus e também a paz de Deus. A paz com Deus é conforme está escrito lá em Romanos capítulo 5, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aí a paz que resulta da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, trazendo a nós a paz com Deus, ou seja, tirando aquela inimizade, conforme Romanos 3:23, todos pecaram, separados ficaram da glória de Deus. O pecado quebrou a paz do homem para com Deus, porque no princípio Adão tinha essa paz, mas o pecado quebrou, de modo que o homem ficou separado de Deus. Então a paz com Deus fala da nossa aliança de volta com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas destaque também, professor, que agora o aluno tem o fruto do Espírito, que é a paz. E essa paz, na verdade, ela é denominada aí de a paz de Deus. Ela é interiorizada na vida do crente por meio do Espírito Santo. O interessante é que eu digo aqui que essa paz, como fruto do Espírito, ela concede tranquilidade, calma, em meio às diversidades da vida. No livro que eu escrevi, eu falo sobre a paz do ponto de vista filosófico, que não tem nada a ver com a palavra. E por que é importante, professor, você destacar a paz produzida pelos homens, pelos filósofos? Porque essa paz que eles tentam produzir é passageira, é sem base, razão pela qual o mundo vive nesse conflito que hoje permeia toda a humanidade. Então, destaque com precisão, fazendo distinção entre a paz com Deus e a paz de Deus. Ato contínuo, você pode observar que no ponto 2, nós destacamos a questão da inimizade e contenda. E aí eu falo sobre a ausência da paz. O interessante aqui é que eu falo da inimizade como um adjetivo, destacando o lado hostil de uma pessoa, falando do ódio que a pessoa pode manifestar, mas eu também destaquei essa inimizade como um substantivo, ektros, que é uma referência aqui a um inimigo pessoal. Então, às vezes eu posso manifestar uma inimizade apenas como um ódio, mas na prática eu posso me tornar um inimigo pessoal. Fale isso. Destaque para os seus alunos, querido professor, que quem vive dominado pelo sentimento da inimizade vai manifestar um sentimento de ódio e na prática ele vai se tornar um inimigo constante. Eu destaco na lição sobre o aspecto negativo cada vez mais dessa hostilidade, dessa inimizade. Eu coloquei aqui, para muitos gregos que se achavam donos do saber, de um idioma especial, eles rejeitavam os bárbaros. Os romanos se achavam superiores. E nós podemos até entender que os judeus, no diálogo que Jesus Cristo fez com a mulher samaritana, ela também disse, no capítulo 4, você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então veja aí que é uma inimizade. No texto escolhido para a lição, Efésios 2, eu destaquei sobre essa inimizade que Jesus Cristo desfez. Inclusive, essa palavra ela tem um peso teológico muito grande, porque vocês sabem literalmente que havia no templo uma placa alertando os gentios a não se aproximarem e até serem sentenciados com castigos caso adentrassem mais dentro do templo. O Senhor Jesus Cristo desfez esse muro, essa parede da separação, ou seja, essa inimizade. Jesus quebrou a inimizade existente entre o homem e Deus, de modo que agora nós não temos inimigos, porque o Espírito Santo trouxe a paz e desfez essa inimizade. No ponto 2 aí da lição, eu falei sobre isso, essa inimizade que cria contenda, essa inimizade que tira a verdadeira paz.
Então, quem tem o Espírito Santo não é dominado pelo espírito de segregação, de separação. É lamentável, mas nós temos dentro da comunidade de salvos pessoas que ainda são dominadas por isso. Fale, professor, sobre a importância de cada crente valorizar o outro, evitar o espírito de crítica, de menosprezo, de bullying. Por quê? Porque nós somos dominados pela paz de Deus. Não há grupos na igreja. Na igreja existe um só povo. A morte de Jesus na cruz não foi para criar grupos, foi para criar um só povo. Destaque com precisão. E em último lugar, nós falamos aí na lição, no ponto 3, vivamos em paz. Por que agora nós podemos viver em paz? Porque Jesus Cristo, ele criou a paz com Deus e trouxe a paz de Deus através do Espírito Santo. É impossível ter a paz de Deus e paz com Deus e ainda viver dominado pelo preconceito, pelo racismo, pela diferença. Jesus não morreu na cruz para criar grupinhos, panelinhas na igreja. Jesus morreu na cruz para criar um só povo. Ele já desfez a parede da separação. Portanto, coloque isso no seu coração e que o Senhor Deus nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.